Nossa, vocês já estão me filmando e eu não sabia. Interessadíssima em ler a Tribuna Independente, que é o único jornal impresso em Alagoas. O outro sai dia de sábado e domingo, né? Mas esse daqui é todo dia. Gente, eu quero dar um alô para vocês, meus telespectadores, meus fiéis telespectadores, que mandam também ideias para eu perguntar, para eu falar. E são telespectadores de Maceió, de Alagoas, nacionais, através do nosso internet. Tudo isso pela TV Assembleia, com Cláudia de Bulhões, no programa Gente da Gente. Não tem como não nos assistir, porque quando terminamos aqui, já subimos lá para o YouTube. Nós somos vistos no YouTube, no TikTok, no Instagram e pela NET, claro, TV Assembleia. Hoje, eu fico até assim emocionada, porque é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que coordena e dirige o Jornal Diário. Você sabe o que é um Jornal Diário? Sabe quem é ele? Estamos falando do José Paulo Gabriel dos Santos. Seja bem-vindo. Todo mundo chama ele de Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Quero agradecer à mesa diretora da Assembleia, aos diretores da TV Assembleia, em especial a Cláudia de Bulhões, por me convidar a estar aqui para falar um pouco sobre cooperativismo e o Jornal Tribuna. Ô Gabriel, eu queria saber, quando você falar novamente, não é? Porque você, como dá conta de tudo isso que você coordena, que você é presidente, como que é o seu dia a dia? Olha, no nosso dia a dia, no jornalismo, esse caminho é difícil, dificílimo de trilhar esse caminho do jornalismo, principalmente hoje, com as nossas redes sociais muito ativas, e a gente competir com as redes sociais não é fácil. Mas nós fazemos jornalismo autêntico, não é jornalismo de rede social, no qual a gente não tem, 80% não tem credibilidade. Credibilidade está na TV, está no jornal impresso, é assim que as estatísticas falam. E para a gente fazer isso não é fácil, ter credibilidade. Nós temos, aprovado e comprovado, nós temos o jornal Tribuna Independente, que é um jornal vai completar a sua maioridade agora no dia 10 de julho, 18 anos em atividade, é uma cooperativa no qual tem o jornal Tribuna, tem o portal Tribuna hoje, tem a gráfica Tribuna, que tem um parque gráfico, que roda o jornal Tribuna e roda outros jornais. Temos as nossas redes sociais e a TV Web Tribuna. Tribuna TV Com, canal 12 da NET Claro. O nosso dia a dia é esse, não é fácil. Dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque o jornal só termina essa hora, e sempre a gente tem que estar ativo, porque fechamento do jornal fecha 9, 10 horas, quando é dia de futebol, que termina 11 horas, a gente tem que ter, para acompanhar a tecnologia e os portais de notícia, a gente tem que ter notícia também um pouco ligada aos portais. Os portais dá o resultado de um jogo de futebol já quando termina. A gente tem que estar dando outro dia. Por isso que a gente fecha o jornal 11 horas da noite, meia-noite, por causa do futebol e de outras matérias.
E a gente, de manhã, à tarde e à noite, e à madrugada. Eu sempre fico acordado até 1 hora da manhã, meia-noite, porque eu quero ver como é que está. Eu leio o jornal, todas as páginas, além do dia a dia do Portal Tribuna. Então, temos também o nosso podcast, que a gente é bem visto e o pessoal também gosta de trazer para o podcast as notícias do podcast e do TH Entrevista, que nós temos outro programa, vai tudo para uma plataforma conjunta. Nós temos uma plataforma que as matérias nossas vão ser programadas num dia, e todas elas, vai para o impresso, vai para o portal, vai para... Todas as plataformas vão tudo para um local só, para no outro dia estar todas elas à disposição dos internautas e dos leitores. E você ainda é presidente dos gráficos, não é? Ah, sim, ainda sou Ainda é presidente do dos Sindicato Gráficos. dos Gráficos de Alagoas. Ainda sou presidente do Sindicato dos Gráficos de Alagoas. No caso, porque eu sou gráfico, porque a minha vida foi na gráfica. Foi na imprensa oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, onde rodava o diário, rodava vários jornais. Então, a minha vida foi lá dentro. Também trilho também pelo jornalismo. É isso. Eu acho que a sua administração é uma administração ímpar, ou seja, não tem igual. Mas antes eu quero dar já me perguntaram por que eu filmo, na maioria das vezes, de óculos e o óculos escuro. É porque, meu caro telespectador, eu tenho 80 anos e são muitas luzes. Por aqui, por ali, porque nós trabalhamos com o croma. Então, os meus olhos já estão um pouquinho cansados, porque 80 anos e com muita leitura. Então, eu peço desculpa a vocês de estar sempre de óculos escuros, o que eu, de vez em quando, mudo, porque eu tenho uma representação de óculos também. Mas... desculpe a interrupção, Gabriel, mas que já me perguntaram muito. Aí eu pergunto a você, como surgiu a ideia dessa cooperativa? Todos nós sabemos que o cooperativismo é a mola propulsora do emprego no mundo, no Brasil e em Alagoas. Só para a gente ter uma ideia, 10% dos empregados do mundo trabalham para as cooperativas, dos empregados ativos. Fica na faixa de 600 milhões de empregados do mundo trabalham para as cooperativas. Onde tem 1 bilhão e 200 mil pessoas que fazem parte, que são cooperados, mas que trabalham direto, 600 milhões. 300 milhões. No Brasil, 600 mil pessoas, 600 mil trabalhadores, 600 mil trabalham diretamente nas cooperativas. Quando temos 23 milhões de cooperados registrados nas cooperativas. Em Alagoas, também segue o mesmo ritmo. Temos 6 mil trabalhadores trabalham diretamente nas cooperativas. 6 mil, Gabriel? 6 mil que trabalham diretamente nas cooperativas. Com 70 mil cooperados. 70 mil cooperados. No setor do agro, mais ou menos dá 60%, é mais no setor do agro. 60% desse pessoal do setor do agronegócio, da agricultura familiar, e economia solidária, no caso. E com todo esse patamar, a gente entende que o cooperativismo tem que ser investido e ter um olhar dos governos, e está tendo. O governo federal, ele atua muito bem e está dando muita oportunidade para o crescimento das cooperativas. Em Alagoas também, não tenho nada que falar contra. O governo de Alagoas também está dando essas oportunidades para fomentar o cooperativismo. E é aí, com as dificuldades de dos empregados hoje terem
sua segurança que eu falo de aposentadorias, hoje que o pessoal quer trabalhar mais na área informal, né? Uber e essas O coisas. cooperado é MEI? Não. Eles são empregados, tem os cooperados, tem os empregados da cooperativa e tem os cooperados. Os empregados da cooperativa são seletistas. Tem as suas regras e as suas defesas para um dia se aposentar. Recolhimento. Certo. Os cooperados, Ah, entendi. Existe diferença entre os empregados das cooperativas, digamos, os funcionários e os cooperados. os cooperados, eles recebem as suas retiradas, que não se chamam salário, se chamam retirada no final do mês, quando tem a receita bruta daquele produto no qual ele atua, é tirado as despesas e o saldo é dividido entre os cooperados, chamam de retiradas. E dali é recolhido o INSS deles. Eles têm garantias futuras de aposentadorias. Não tem FGTS, não tem, mas tem a garantia da sua aposentadoria. Gabriel, agora eu quero saber como que foi essa ideia dessa organização virar cooperativa e, além do mais, eu quero saber como deu certo e por que deu certo. Veja bem, minha querida. Eu deixo ele numa calça curta. Veja bem, minha querida jornalista Cláudia. Veja bem. A cooperativa de jornalistas e gráficos foi criado sobre o patamar de dois sindicatos na época. O sindicato dos jornalistas e o sindicato dos gráficos. Por quê? Eram as pessoas que estavam atuando no jornal Tribuna de Alagoas na época. Então, em 2007, houve um racha dentro da Tribuna de Alagoas, que vocês sabem muito bem que a Tribuna de Alagoas sempre foi um problema político. Sim. Sempre teve um problema político por conta de que ela foi inaugurada em 1992 pelo saudoso PC Farias e queriam derrubar a Gazeta, não sei se queriam derrubar, mas era uma concorrente forte para a Gazeta de Alagoas, que dominava o mercado até então, que o seu executivo era o Pedro Collor de Mello, irmão do atual presidente da República, Fernando Collor de Mello. Paulo César Farias era o coordenador da campanha e eleitoral do presidente Fernando, que foi eleito. Pedro Collor era o superintendente da Gazeta. E o PC Farias tinha um racha entre o Pedro Collor e o Fernando, familiar. E o Paulo César Farias achou por bem de montar uma estrutura de comunicação em Alagoas para fazer frente a tudo isso. E montou a Tribuna de Alagoas. E daí por diante, meus amigos, desandou tudo. Em 92. Mas eles, em 97, eles começaram a Tribuna de Alagoas começou a funcionar. Prédio com todas as máquinas, equipamentos, meios de produções, os mais modernos do Brasil. Tudo era moderno. Ainda hoje tem material lá que são modernos. E administraram, não deu certo, a família do PC Farias que foi administrar, o Cláudio Farias, a família, o Cláudio, o irmão que era deputado federal, também, Augusto. Administrar tem que ser alguém que entenda. E daí por diante começaram a administrar, não deu certo, eles arrendaram, teve um arrendamento para o Fernando Collor de Mello, mesmo assim não deu certo. Teve uma época áurea na Tribuna de Alagoas, teve uma época que a Tribuna de Alagoas concorreu muito fortemente com os outros meios de comunicação de Alagoas, é um jornal bem querido, bem lido em Alagoas, teve a marca dela, a marca da Tribuna era forte, Tribuna de Alagoas.
Mas teve um período, 2006, 2007, que começou já as redes sociais, a internet, começou a atuar e eles começaram a ficar menos vulnerável, mais vulnerável. E passou-se 3 meses sem os salários atrasados, os sindicatos, os 2 jornalistas e gráficos, se reuniram e foram até lá cobrar esses pagamentos, FGTS atrasado, INSS atrasado, salários atrasados, todos precisando de alimentação. E o sindicato foram lá fomos lá, conversamos com eles e eles disseram, olha, não tem como pagar. Nós não temos grana nem dinheiro para sustentar o jornal, nem pagar os funcionários. Nós, os sindicatos representantes, e como fazer? Não sei, não sei como é que eu vou fazer. Então, nós temos um caminho. Nós vamos administrar o jornal, nós vamos levantar, nós mesmos vamos fazer. Nós sabemos fazer. Por que os gráficos não podem fazer um jornal? Por que o jornalista não pode fazer o seu jornal? Nós vamos fazer. E daí surgiu o nome de uma cooperativa para gerir esse novo jornal. E temos o nome de Jornal Tribuna Independente. Foi o primeiro produto da cooperativa de jornalistas. Tínhamos lá 157 trabalhadores na Tribuna de Alagoas, no jornal Tribuna de Alagoas. Todos passando fome. Todos. Digamos assim. Não era só jornalistas, gráficos e o pessoal administrativo. 3 categorias, no caso. Pessoal administrativo, jornalistas e gráficos. Todos passando necessidade mesmo, porque estavam 3 meses sem salários atrasados. 157. E a cooperativa foi montada exatamente para fazer com que aqueles trabalhadores deixassem de passar necessidade. E colocar o jornal na rua e vender. E fazer receita para distribuir com eles. O meio era a cooperativa, não tinha outro meio. Tinha muita dívida? No jornal Tribuna de Alagoas tinha dívida de, vamos dizer assim, de 10 milhões de reais, de recursos que não estavam sendo recolhidos para os cofres do INSS, FGTS, estavam todos atrasados. E todos eles foram judicialmente legalizados, no caso, cobrado pelos nossos advogados. E ainda hoje temos alguns bens penhorados para isso, para ser vendido, para dividir para os trabalhadores. Muita coragem, Gabriel, muita coragem mesmo. Mas, depois dos 3 meses sem salário, nós, os trabalhadores, acamparam dentro do jornal, na porta e dentro, dormiram lá 1 mês, dormiram dentro do jornal, porque se saíssem, alguém poderia ir lá e tirar os equipamentos, os meios de produção, para colocar em outro local. Então, os jornalistas e gráficos e os administradores também, o pessoal do administrativo, fizeram um piquete na porta e dentro, dormiam dentro. E daí por diante começaram as tratativas com o atual gestor, que era o Augusto Farias e o pessoal da família. E o pessoal da família disse, olha, tivemos reuniões com ele, olha, nós não vamos sair daqui sem ter os nossos pagamentos. Se não tiver, nós vamos colocar o jornal para funcionar. Nós mesmos vamos colocar e vamos fazer dinheiro, vamos para a rua. Nós fizemos isso lá dentro. Como eles não tiveram resposta dentro de 1 mês, se nossas barrigas, a barriga de todos eles, no caso, não aguentava mais, nós produzimos o primeiro número na marra, colocamos na rua, fechamos a Fernando Limas e distribuímos o jornal gratuitamente. Colocamos para o povo dizendo o seguinte, olha, nós estamos fazendo isso porque nós precisamos se alimentar. E o Augusto Farias também ele teve um valor para a gente interessante. Ele disse, olha, se é para isso, se é para vocês trabalharem, eu não vou colocar nenhum obstáculo. Vocês cuidem. Interessante, não é? É.
E ele continuou na cooperativa, ele continuou como cooperado ou ele saiu? Não, ele saiu do processo e nós montamos outra empresa, no caso uma empresa, não, uma cooperativa, que era o único meio de agregar todos. Elegemos uma diretoria, o Antônio Pereira. O Antônio Pereira elegemos ele como presidente, Paulo Gabriel como diretor administrativo e financeiro. Paulo Gabriel é você? Era eu, na época, quando foi criado. Eu, Antônio Pereira, que nós fizemos uma administração, acredito que salutar e bem, e que interessava aos cooperados. E delicada, viu? Delicada, porque no momento a gente tinha, em Alagoas, os meios de comunicação não tinham essa visão do cooperativismo. A cooperativa foi a primeira do mundo, criada, a primeira do mundo, com duas categorias de funcionários, de trabalhadores. Os gráficos e jornalistas foi a primeira do mundo. Do mundo foi a primeira com duas categorias. Ainda continua viva, que é a cooperativa do jornalista e gráfico. Teve outras categorias... Espera aí, deixa eu entender. Então foi a primeira do mundo com duas categorias. Jornalistas e gráficos. Juntos. Entendi. Você entendeu, né, meu telespectador? Teve outra cooperativa no Rio Grande do Sul, de jornalistas, que demorou lá uns 3 anos, mas não teve brigas internas e não foi à frente. Também teve aqui em Alagoas uma cooperativa, que o Extra também foi uma cooperativa no início, o jornal O Extra, mas também não deu certo. No mundo teve outras cooperativas só de jornalistas, mas das duas categorias foi a única no mundo que ainda está em processo de formação, porque nós estamos agregando outros produtos a ela. E nós somos case de sucesso porque já fecharam os jornais no Brasil, aí 69 jornais de... Estão fechando muito jornal impresso. E eles querem saber como é que vocês vivem, como é que vocês conseguem, porque a gente quer o modelo de vocês. E eles querem que a gente vá lá dar palestra. E assim continua as nossas vidas e bem. Hoje estamos bem. O que eu quero mostrar, que eu peguei o jornal, é o seguinte, meu telespectador, toda vez que você vê esse símbolo, riscar eu posso? Pode. Esse símbolo aqui, que é esses 2 pinheiros e um círculo, sinal que isso é originário de uma cooperativa. Perfeito. Estou errada? Certíssimo. E o que quer dizer esses 2 pinheiros? Esses 2 pinheiros, quando... É cada pergunta, não? Quando o design gráfico na época desenhou esse slogan do cooperativismo, colocou esses 2 pinheiros, porque o pinheiro é uma árvore que dá em qualquer lugar, nos terrenos que não sejam férteis. Então ele cresce. Então é como se fosse aquela sustentabilidade, aquela dificuldade que eles têm de viver. Aquela dificuldade, trazendo para o mundo humano, dificuldade de sobreviver. Então os pinheiros eram isso, representa essas dificuldades, e onde ele chega com sustentabilidade, eles crescem. E os 2 pinheiros, que são 2 juntos, no caso os 2 pinheiros, os 2 juntos, é como se fosse uma união. Cooperativismo é união. Trabalhando para o social. Eu acho o cooperativismo a saída econômica para o mundo. Agora, quando ela é bem dirigida, quando ela é bem direcionada, porque você pode dizer, eu vou fundar uma cooperativa, você, e no final não tem um objetivo comum. Agora, Gabriel, eu tenho muita curiosidade. O primeiro número da Tribuna saiu com quantas folhas? Saiu com 12 páginas. Já? Já, com 12 páginas.
Já teve anúncios? Teve anúncios. Acreditaram? Acreditaram. O primeiro anúncio que nós tivemos foi do governo do estado de Alagoas. Foi quem primeiro acreditou na cooperativa de jornalistas gráficos. Você pode citar o nome ou não? O nome de quem? Do governador? De quem? Ou da comunicação? Teotônio Vilela Filho, 2007. Foi, eu li. Teotônio Porque Vilela eu estudo, viu, meu? Você pensa que eu posso conversar com um homem desse sem estudar? Primeiro governo Teotônio Vilela Filho. E ele acreditou. O secretário de comunicação dele acreditou, né? E ele, né? Porque quem é a marca, Quem né? assina, né? Quem assina, né? É. Foi a primeira mídia. Agora, o governo acreditou. Mas, nessa época, 2007, que era difícil a comunicação, as empresas não davam muito valor ao cooperativismo porque achavam que era um concorrente das empresas tradicionais. E exatamente dos organismos de federação. Peraí, essas empresas eram que tipos? Eram outros jornais? Outros jornais que não queriam mesmo. Entendi, sim. Não, mas eu falo assim, das entidades no qual porque achavam que as cooperativas iam fazer um monte de grevista, era um monte de pessoas desmioladas, que achavam que iam fazer Eram comunistas. Perfeito. E não era. Mas é claro! E não era. Vocês estavam querendo se alimentar. Minha querida Cláudia, veja bem, em 1844, em Manchester, na Inglaterra, estava uma crise terrível de alimentação, o pessoal passando fome. Não tinha comida para as pessoas, para os trabalhadores, os armazéns não vendiam crédito, fiado, como se diz, e eles da cidade estavam sem poder comprar. Então, juntou-se 28 pessoas, 27 homens e uma mulher, e fundaram uma cooperativa para montar uma mercearia para eles comprar os produtos do setor primário e revenderem, e eles se sustentarem. Foi a primeira cooperativa do mundo. Para quê eles fizeram isso? Simplesmente para se sustentarem, para não passarem fome. Foi isso que eles fizeram. E até hoje nós temos esse lema. Nós vivemos para se sustentar, com dificuldades. Nós não temos lucros. A cooperativa não visa lucros, visa sustentabilidade social. Interessante essa observação. A cooperativa não visa lucros, visa sustentabilidade, ou seja, visa sobreviver. Isso é muito importante, Gabriela. Isso é muito importante. Aí eu continuo. Quantos cooperados, eu não estou falando dos funcionários, certo? Porque para uma cooperativa funcionar, você tem que ter os seus administrativos também. Aí, quantos cooperados você tem hoje em dia? Porque eu sei que os cooperados só entram se houver interesse para a cooperativa de ele funcionar na sustentabilidade também dos outros. Quando foi criado, nós abrimos para todos os seres cooperados. Todos eles, no caso, quem fosse jornalista ou gráfico, porque os organismos jurídicos, judiciais, Ministério Público, se a cooperativa é de jornalista e gráfico, tem que ter ou ser jornalista ou gráfico, não pode colocar um motorista. Entendi. Porque se chamava Corpegate, era falso, era fake, era uma cooperativa fake. Tem que ser aqui. Você atua nessa área, então Pode é jornalista, ser. é gráfico, é jornalista, é gráfico também. Não pode ter ser um vigilante. Mas avaliavam o trabalho dele para o ganho ou todos ganhavam iguais? Eita perguntinha! O que diz a lei do cooperativismo é essa, né? A receita
paga o que tem que pagar, as despesas, e o lucro é dividido. É assim que funciona na lei. Agora, nem todas fazem esse caminho. A cooperativa de jornalista, como é muito complexo, não é só um de jornalista. Se fosse só de jornalista, era bom. Ah, cada um tem o seu. Vamos pagar, o valor é esse. Shhh. Mas, pela lei, tinha que variar. Tinha um mês que tinha uma receita X, outro mês receita Y, tinha que variar. Outro um receberia 3 mil, 2 mil, dependendo da receita. Agora, eu não sei se eu, na minha ignorância, sabe, Paulo Gabriel, se eu trabalhasse muito, oferecesse muita reportagem, muita coisa, eu ia querer ganhar a mesma coisa daquele que nada oferece. Aí é da minha pergunta que eu lhe deixo de calça curta. É o seguinte, quem produz mais, ganha mais. Isso aí tá certo. Quem produz menos, ganha menos. Tá certo. Nós temos esse também dentro da nossa administração. Quem produz mais, ganha mais. Quem trabalha mais horas, ganha mais. Trabalha menos horas, ganha menos. Entendi. Esse também é um dos pontos que nós colocamos dentro da nossa cooperativa, que não faz parte da lei, mas por isso que uns ganham mais do que o outro, eles são diferenciados. Aí tá certíssimo. Eu sou uma pessoa leiga em cooperativismo, mas eu acho que se você trabalha mais do que eu, de alguma maneira você tem que ganhar mais alguns centavos do que eu. Se você oferece mais reportagens do que eu, você tem que ganhar mais do que eu. Não é todo mundo igual, então eu fico quieta porque o Gabriel está trabalhando muito e ele vai trazer, vamos dizer assim, leitores, vai trazer patrocínios. E aí eu não preciso mais trabalhar nada. Não é? Verdade. Aí eu vou me escorar, né? Eu só trabalho aquele limite ali. Por isso que uns trabalham um horário, outros trabalham 12, trabalham mais horas e temos sim fazer essa moldura. A tribuna já tem veículo? Veículo que você fala? Carro. Não, tem. A tribuna tem. Olha! A tribuna falei tem, igual o pau de arara. Olha! A tribuna hoje, ela tem veículos. Vocês já têm 13 anos ou 17? 17 anos! Olha! A tribuna tem 17 anos. Também se não tivesse nenhum Fusca. Vamos completar 18 agora, daqui a 2 meses, maio, junho. Vai ter festa? Claro, vamos fazer um festaço, porque está completando a maioridade, 18 anos. Vamos fazer um festaço. E a população, e os órgãos, e os nossos parceiros são muito legais com a cooperativa. Hoje são. Antes não eram muito. Mas hoje, as empresas, os governos, as prefeituras, todas elas entendem o que é o cooperativismo, sabem que o cooperativismo é bem, abre empregos, é um bem social, não tem falcatruas. É ali que funciona a necessidade das pessoas viverem em paz, ter a sua sustentabilidade financeira para cumprir aquilo que Deus manda. Olha, viva bem, viva em paz, viva no social, não ande com briga, não ande com picuinha, como diz a verdade. E as empresas, os governos de Alagoas, a Prefeitura de Maceió, a Prefeitura do interior, todas elas colocam publicidade na cooperativa porque sabe que está colocando publicidade num veículo de sustentabilidade social, que é um case de sucesso social. Por isso que eles colocam. Muito obrigado a todos os meus colaboradores e parceiros. Olha, é interessantíssimo nós observarmos isso, porque às vezes nós que estamos de fora, né, dizemos assim, por que tanta gente anuncia em Y e não anuncia no X? Não é? É verdade. Aí ele disse assim, por que será? Será que o preço é menor? Por que será? O que será que acontece?
Aí você já deu uma resposta, mas agora vai complementar essa resposta. Por que dessa credibilidade da tribuna? Com 17 anos, é nova. É nova. Nova, verdade. 18 agora. Não faz nem maioridade. 18 ainda quase não é maioridade. Minha amiga Cláudia, a nossa credibilidade vem do nosso modelo de negócio. É um modelo que não está bem no mercado hoje por conta das redes sociais que tomaram conta, né, do mercado. Mas a credibilidade vem do jornalismo, do jornal impresso. O jornal impresso, hoje, no Brasil, e a TV, e as TVs, são os dois veículos de maior credibilidade. Se sai uma notícia aqui, é porque ela é verdadeira, não é fake news. Os portais de notícias de Alagoas, blogs, eles têm suas produções, mas podem inventar. a maioria deles, das rádios, são pautadas pelo Jornal Tribuna. É isso que eu ia dizer. Você tirou a palavra da minha boca. É claro. São pautadas pelo Jornal Então, Tribuna. Porque a credibilidade do Jornal Tribuna vai também de quem nele é cooperado. Exatamente. Então, as rádios leem os jornais, porque sabem que aquelas notícias são verdadeiras, são apuradas, não são fakes. Os que estão nas redes aí, 70%, fazem recorte. Coloca ali na rede social, no Instagram, faz recorte dos blogueiros, recorte daquilo que interessa a eles. Mas o conteúdo da notícia de 3, 4 laudas, eles não fazem. Faz um recorte ali, ó. Tem uma matéria, eu vou recortar só o que me interessa, um pouco, para ele é mentira. Mas leia o texto, leia o conteúdo, se não é verdade. Por isso que nós temos hoje 50 cooperados. Tem algumas empresas, alguns jornais, algum tempo, que tem uma pessoa só para verificar se os assuntos eram verdadeiros. Ainda existe isso? Não. Ou cada um é responsável pelo que escreve? Cada um, temos o editor, o pauteiro, olha, pauta, olha, hoje é isso. A notícia que está rolando por aí hoje é isso, aquilo, e vocês vão fazer essas pautas. O editor de política, de cidade, de esporte, de turismo, né? E pauta os seus jornalistas. É dentro desses limites que eles produzem os seus materiais e vai para a redação geral. E o editor geral vai dar uma revisada geral para ver se aquilo tem fundamento, se aquilo é verdade e ter certeza para colocar no jornal. Por isso que ele tem credibilidade, porque passa pela mão de várias pessoas. Não é o jornalista dizer, olha, eu colhi ali uma matéria e eu quero que bote, não. Às vezes eles fazem isso, mas... dá até certo. Dá até certo. Mas tem que ter o olhar da editoria, para saber se não é fake. E os nossos jornalistas não fazem isso, não. O editor, né? Os nossos jornalistas são bons jornalistas, nós temos bons jornalistas, ótimos jornalistas. Nós temos 50 cooperados, 25 craques, 25 jornalistas, que faz com que a nossa cooperativa hoje esteja viva. Agradeço demais aos nossos cooperados. Vocês são heróis. Vocês são heróis. E os editores também. Os editores, eu acho, de uma responsabilidade, porque eles pautam. Eles, na maioria das vezes, são eles que dizem, vai lá, não é isso? Claro. Eu estou dizendo com as minhas palavras, viu, Gabriel? Não, mas não tem a menor dúvida, porque os nossos jornalistas são experientes. Temos o editor-geral, Ricardo Castro. Vem de uma longa estrada no meio jornalístico, foi editor da nossa co-irmã, da nossa amiga Gazeta de Alagoas por muito tempo. Temos o diretor administrativo financeiro, que é Flávio Mineiro.
publicitário também é jornalista, conhece do meio. Nós temos os editores de política na GEL, de cidade. Esse editor de política tem que ter um cuidado. Tem. É o Nigel. Cuidadoso! Mas ele é cuidadoso e é bom. Temos, além dele, temos o editor de cidade, Jaime Feitosa, que também passou pela redação de grandes jornais, são todos experientes da Gazeta. Na verdade, eu te conto, olha, 90% dos nossos jornalistas passaram pela Gazeta de Alagoas. Eu digo que pena, né? Eu digo que pena para eles. É. E que bom que eles se situaram bem. Não é? São experientes. É. São experientes. Os fotógrafos, temos o Adailson Calheiro, passou pela redação da Gazeta. Sandro Lima, repórter fotográfico, passou pela redação da Gazeta. Edilson Mena, repórter fotográfico, passou pela redação da Gazeta. Nós estamos bem, porque nós temos experiência de sobra e bons. Agora também vocês têm uma diretora... Comercial. É muito boa. Também passou pela Gazeta. Poderíamos falar um pouquinho sobre ela, porque sim. eu tenho uma admiração muito grande por ela. Certo, é verdade. Ela é gráfica, mas conhece a fundo... Fala o nome dela. Marilene Canuto. Marilene Canuto. É nossa diretora comercial. Ela entende muito bem da área gráfica. O web design, ela domina todos os sistemas ligados à computação gráfica, ela domina tudo. Ela tem bom relacionamento com todos os funcionários e cooperados. Ela representa sempre a cooperativa nos eventos, quando a gente pode, e ela representa muito bem. E é isso que eu tenho maior admiração por ela. Porque ela é simples, admirada pelo sistema, pelas agências, pelos amigos, pela cooperativa. Muito obrigado por ter você, minha amiga Marilene, conosco. Eu fiz questão que você falasse o nome dela, porque eu acho ela fantástica. Naquele cantinho dela, não é? Ali ela fica vendo as coisas, eu não diria manobrando, mas pelo menos equilibrando. Não é? E é ela que sabe o quanto está faltando e o quanto vai precisar? Ou tem o diretor financeiro? Tem o diretor financeiro, que é o administrativo financeiro, que é o Flávio Peixoto. Chamou ele de Mineirinho. Ele também foi presidente do Sindicato de Jornalista. Foi presidente do Sindicato, é nosso diretor financeiro administrativo. Um baita de um profissional, excelente, competente, muito bom, correto, amigos. Ele é aquela pessoa que não deixa você passar por um minuto de tristeza. Ele pergunta, o que é que você está precisando, meu amigo? É isso que faz com que essa corrente do cooperativismo cresça. Nós temos o setor comercial também, além da Marilene. Aí eu vou brincar com vocês, vocês de vez em quando dão defumador lá. Além da... Porque para estar tudo tão assim harmonioso, a gente sempre pensa na espiritualidade positiva, não é? Verdade. Além dela, temos o setor comercial, que é administrado, além da Marilene, tem a Ana Paula, que é também muito boa na área de cobrança, só não. Ela não faz cobrança, ela faz tudo lá dentro do jornal. A Ana Márcia é jornalista, a Márcia. Temos outras pessoas. E temos na gráfica, porque nós temos um parque gráfico, que é no Distrito Industrial, que é onde rodamos o jornal e outros jornais. Eu ia perguntar a você. Você se antecipa, porque você é tão bom no negócio, você se antecipa. Eu ia dizer, como é que você tem um parque gráfico naquele local que vocês funcionam, né? Aí você agora está me dizendo que é no parque gráfico, é no parque industrial. É porque, como a Gráfica Tribuna, onde era a Tribuna de Alagoas antigamente, na Avenida Menino Marcelo, 10.350. Eu me lembro. Ali, onde foi construído o prédio, o PC Faria construiu aquele lindo prédio, com todos os equipamentos, foi a leilão.
para pagar exatamente os 157 funcionários do Jornal Tribuna de Alagoas. Foi para leilão, prédio, máquina. Nós conseguimos comprar as máquinas. Foi para leilão, nós fomos lá no leilão, na Justiça do Trabalho. Nós fomos lá, eu mesmo fui, nós demos lance e compramos as máquinas. Como você conseguiu dinheiro? Eu tenho cada pergunta. Verdade. Como você conseguiu dinheiro para comprar essas máquinas? No começo era tudo rapaz? difícil, o pessoal começaram a ter uma retirada pequena, vamos dizer, um salário mínimo, até menos salário mínimo, agora um pouquinho mais. Como conseguimos dinheiro? Eu quero fazer aqui. Cada pergunta. Eu quero fazer aqui uma homenagem a uma amiga minha, Eliane Aquino. Ah, um beijo, Eliane Aquino. Ela já foi tribuneira. E quando a Justiça do Trabalho colocou para leilão, a gente ia ficar no olho da rua outra vez. Depois de 2 anos que a gente estava lá. Vamos ficar no olho da rua de novo. Vamos passar necessidade, passar fome mesmo, porque o mercado já está encurtando, o mercado do jornalismo em Alagoas já estava encurtando por conta, né, da internet e tal. Sem o coração da gente, a máquina rotativa era a máquina mais de tecnologia, igual melhor do que a da Gazeta. E todas aqueles máquinas que fazem a gravação, gravadora e tal, computadores, tudo. Tudo a leilão. Tudo a leilão. Digo, vamos de novo, não foi só um sonho. Quantos dias você não dormiu? A gente não dormia, não. No começo passamos um mês sem dormir. Depois, de novo, voltar de novo, esse medo de não ter um emprego, porque quem tem um emprego tem moral, quem não tem emprego, desempregado, hoje em dia, se não tiver um bico, é um desmoralizado, porque tem que ter renda para sustentar sua família, seus filhos. Vamos passar... Porque todo mundo pensa que jornalismo ganha um dinheirão, né? Que apresentador ganha um dinheirão, que quem trabalha na televisão ganha um dinheirão. Não é verdade. Então, meu Deus, nós vamos passar de novo, vai para leilão, tudo isso aqui. A gente não recebia os valores do que estavam na Justiça do Trabalho. Passou lá, o pessoal veio receber uma partezinha, 10% do que tinha agora aos poucos. Não tinha dinheiro. Emprego estava difícil. Gráfica fechando, algumas, por causa da tecnologia, jornais fechando. Fazer. Aí surgiu, vamos à luta. E teve uma santa, Eliane, que disse, olha, eu vou ver se Chega, consigo. fica assim para olhar. Eu vou ver se consigo com o governo TEL, que ela era subsecretária, me parece que era isso, secretária. Se consigo uma verba para vocês darem lance. Lance no dia da justiça, do dia que ia para leilão de trabalho. Eu digo, olha, vai ser já agora. Disse, vamos para lá, vamos dar lance. Porque E lá vai quando Gabriel. dá o lance, 24 horas tem que cumprir com a compra. Senão não perde. E lá vamos nós. E lá vai Gabriel. O Antônio Pereira, que era o presidente, e outras pessoas. Vamos lá, olha, aqui é o fim da linha. Chegou. Se a gente não consegue esses meios de produção, que são o coração do jornal, no olho da rua. E foi para leilão. A gente pensava em comprar máquina rotativa, que era, ainda hoje, roda, é uma das mais equipadas, mais tecnológicas da época. Ainda hoje. Leilão. Vamos comprar essa máquina aí, Eliane. Eu acho que não passa o valor dela de mercado, na época era 150 mil, 180 mil, não passa de 200. Aí 170 mil a gente dá lance. Pode dar. Vamos lá. Quando chegou para o leilão, abriu o leilão, o que é que a gente fez? Procurando ver se tinha algum outro concorrente. E não era que tinha.
Eu não posso aqui falar o nome, porque é meu Não. amigo, mas eram pessoas que queriam o fechamento da tribuna, queriam acabar com a tribuna. Entendi. E botaram lá um laranja para apostar e já tinha pessoa para pagar. Eu não vou dizer nomes aqui. Grupos jornalísticos também, estava no meio, e financeiro, que queria, porque o jornal tinha um pouco, tinha potência ainda. E comprando, acabava com a cooperativa e eles tinham de novo o controle do mercado jornalístico. 100, 110, 120, 130, chegou a 600 mil. A gente ia comprar por um quarto o valor da marca. Botaram 600 mil reais. O laranja lá que estava lá. E com grana, e com dinheiro, dinheiro forte, dinheiro de concorrente do meio jornalístico. Do meio jornalístico. E eu também, eu digo, olha, eu vou até o fim, porque ou nós vamos, ou vamos para casa. Quando chegou em 600 mil, ele se levantou, disse, como quem diz, eles estão ancorados. Não vou mais porque vou jogar dinheiro, porque não vale. E ele, na certa, ele já tinha o limite dele. O ponto eletrônico dele já tinha. Olha, até quando chegou nesse valor, eles pararam e nós ganhamos. Compramos. Só a máquina foi 600 mil reais. 2009, 10. Hoje era. E não tínhamos dinheiro. Pelo amor de Deus. E como vocês pagaram? Olha, o nosso tempo está terminando. Tá bom. Está terminando. Mas diga rapidinho como é que vocês pagaram. 30% do valor. Sim, tem que A dar. Iana Aquino com o governo É. conseguiu o valor e as outras parcelamos em, parece que foi 60. Mas 50, também quiseram vender a 10 mil. vocês, né? A Justiça do Trabalho tinha uma simpatia por nós, por conta do modelo de negócio, do modelo das pessoas, de fazer com que ninguém perca emprego. Gabriel, eu ficaria conversando com você e com toda a equipe da Tribuna, com o Edmilson, que eu amo. Olha, a Canuto eu adoro. Eu acho aquela mulher assim. A simplicidade dela me cativa. Verdade. Né? Mas eu vou terminar o nosso programa, claro, terminando. As páginas gráficas. Um alô para os nossos gráficos, Alexandre também, que é o coordenador da gráfica, e todos eles que fazem, vocês gráficos, olha. Jornalistas, nós não temos mais tempo jornalistas não, senão produzem o Fragoso me mata. conteúdo e os gráficos produzem essa lindeza de paz. Então eu vou agradecer a você. Muito obrigada. E olha, um modelo, um case do sucesso. E que Deus os ajude muito. Porque, olha, eu tenho visto que a inveja é uma das coisas que mais maltratam. E que Deus e a positividade dos espíritos superiores ajudem sempre a vocês. E você me desculpe, porque eu vou terminar de ler minha tribuna.